Olá, tudo bom? Você aí está estudando um pouquinho? Aproveita essa oportunidade, tem um artigo interessante. É uma revisão, é complexo o artigo, a íntegra dele é um artigo bastante complexo, no sentido de fisiologia, né? Uma fisiologia bem aprofundada, tá? De por que a gordura, tá? As pessoas com obesidade têm dor crônica, né? Então, você tem um aumento da atividade inflamatória gerada pela própria gordura, tá? Então, quando a célula gordurosa, ela começa a inchar muito, tá? Ela acaba mandando informações de socorro, tá? E falando, não estou recebendo oxigênio, não estou recebendo energia suficiente para me manter, né? Eu estou muito grande, né? E essa sinalização ativa várias cascatas inflamatórias, né, no nosso organismo, e isso desencadeia uma sensibilização de dor, tanto a nível periférico, quanto a nível medular, quanto a nível central. Tá? Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Tanto é que no último congresso de acupuntura, lá em Foz do Iguaçu, em 2025, tá? Teve 2 aulas sobre o uso dos análogos de GLP-1 no tratamento de dor, né? Nem para obesidade, é para tratamento de dor. Então, o Ozempic, Wegovy, o Tirzepatida, né? o Mounjaro, no tratamento de dor de pacientes, né? E o que a gente tem observado sistematicamente este ano que pacientes que usam essas medicações realmente têm uma diminuição do processo de dor, né? Então, a gente já está incluindo já essas medicações como alternativa. Claro que ainda tem bastante artigo ainda para ser documentado, ser escrito, principalmente no que tange a fibromialgia, né? Mas é que como eu trato bastante paciente com fibromialgia, a gente observa realmente que dá diferença e a gente começa a utilizar na clínica. Outras medicações que são interessantes é o ômega 3. Tá? O ômega 3 ele ajuda a diminuir a produção de ácido araquidônico. O ácido araquidônico é uma parte da membrana celular que é utilizada para produzir inflamação, ok? Através de tromboxane, através da prostaglandinas, prostaciclinas, enfim. Então, o ômega 3 poderia ser utilizado também associado. Tá? Outra técnica que colocamos aqui no vídeo, tá? É a estimulação do nervo vago, né? Então você tem aparelhos de estimulação vagal que é extremamente acessível, o paciente pode usar a nível domiciliar, tá? Então a gente usa sistematicamente, praticamente 90% dos pacientes no consultório a gente usa a estimulação vagal, porque ele faz a modulação do processo inflamatório. Então a estimulação vagal estimula o receptor nicotínico alfa-7, tá? Que bloqueia a inflamação nas células inflamatórias no macrófago, ok? Além disso, o próprio exercício, tá? Exercícios cadenciados, exercícios lógicos, não que machuquem a pessoa. Uma pessoa de 150 quilos para fazer uma caminhada, uma corrida, vai destruir o joelho. Tá? Então tem que ser um exercício racional, tá? E com meta terapêutica, tá? Exercícios prescritos, certo? Teve vários medicações que estão em uso, que eu pedi para a inteligência artificial especificamente abortar da comunicação aqui, para não confundir mais. Então, eu pedi para fazer de uma maneira extremamente simples, porque o conceito fisiológico, fisiopatológico por trás desse artigo é bem profundo e não vem ao caso. Só para quem é bem nerd que esteja ativado totalmente com relação a conhecimento e que esteja na área da saúde para entender o que está acontecendo ali, tá? Mas, enfim, a ideia é essa, tá? E utilizando coisas que a gente já tem na praça, tá?
para ser bem prático realmente. E realmente a gente está utilizando o ômega 3, a gente utiliza a estimulação vagal tanto a nível do consultório quanto a nível domiciliar. O paciente compra o aparelho e faz em casa, tem muitos pacientes que fazem isso. Essas medicações tipo tirzepatida e semaglutida já estamos sim utilizando no consultório no tratamento de dor, e a resposta está sendo bem interessante, e acho que vale a pena como terapia de resgate, né? Ou seja, você testou várias coisas e não deu resposta, você pode partir para a medicação que possa ser útil, né, no paciente. Beleza? Boa diversão, bons estudos. Encontro na próxima. Valeu! E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual por aqui. Olha só, vamos direto ao ponto hoje. O nosso foco é desvendar uma ligação biológica fascinante e muitas vezes totalmente oculta, a relação entre o excesso de peso e aquela dor persistente que não vai embora de jeito nenhum. A gente sabe que muita gente convive com dores diárias, então o objetivo dessa nossa análise hoje é usar a ciência mais atual para entender exatamente de onde essa dor vem. E, o mais importante, vamos focar muito em como ela pode ser tratada com as ferramentas incríveis que a gente já tem disponíveis no mercado hoje em dia. Existe uma frustração enorme e super válida, diga-se de passagem, para quem sofre de dores articulares ou neuropatia e tem que ouvir constantemente no consultório que isso é só porque você está com excesso de peso. Sabe aquela suposição comum de que carregar uns quilos a mais gera um desgaste puramente mecânico, como se fosse literalmente só o impacto da gravidade amassando os joelhos e as costas? Pois é. Mas será que a dor crônica é causada apenas por esse peso físico? A ciência moderna mostra que a resposta é um sonoro não. É algo muito mais profundo do que uma simples questão de física. O que é realmente interessante aqui é que a dor não começa só com a pressão ali nas articulações. Na verdade, ela nasce de uma verdadeira cascata química e biológica. A gente costumava pensar que o tecido de gordura era só um depósito inativo de energia, né? Apenas um estoque. Mas não. Quando ele fica sobrecarregado, ele se transforma em um órgão altamente ativo que manda sinais de socorro o tempo todo para o resto do corpo. Isso cria um ambiente perfeitamente desenhado para gerar e, pior, manter a dor, independentemente de ter pressão mecânica ou não. Então vamos entrar na nossa primeira parte para entender isso direito. Gordura, imunidade e nervos. Essa é a verdadeira base da dor crônica. Para começar, a gente precisa entender um conceito chamado inflamação crônica de baixo grau. Pensa no seguinte, quando a gente corta o dedo, ele fica vermelho, quente, incha e dói, certo? Essa é uma inflamação aguda e saudável. O corpo está ali trabalhando para curar o machucado. Agora, a inflamação crônica de baixo grau é outra história. Ela é como um incêndio sistêmico constante e totalmente invisível. Não tem um corte óbvio sangrando, mas o seu corpo inteiro é mantido em um estado de alerta máximo o tempo todo. Esse fogo invisível consome energia, bagunça o funcionamento das células e contribui absurdamente para aquele sofrimento prolongado. E os pesquisadores deram um nome para isso. Eles chamam de triângulo metabólico imune neural, ou triângulo MIM. Explicando de um jeito simples, primeiro, o estresse nas células de gordura acaba acionando um falso alarme no nosso sistema imunológico. Aí, as células de defesa saem correndo desesperadas para a região e começam a liberar um monte de substâncias químicas que literalmente encharcam os nossos nervos. O resultado, de repente, nervos que deveriam transmitir apenas a sensação de um toque leve começam a disparar sinais de dor intensa. Basicamente, o tecido de gordura vira uma verdadeira fábrica química sobrecarregada, vazando essas moléculas inflamatórias direto na corrente sanguínea. É literalmente como se um alarme de incêndio disparasse na sua casa inteira e, por algum motivo, simplesmente esquecesse como ser desligado. O seu corpo está pedindo socorro através da dor, e o sistema nervoso está ali, apenas repassando essa mensagem no volume máximo. E isso nos leva à nossa segunda parte. Por que a dor persiste? Vamos entender melhor por que esse sintoma teima em continuar. Essa é uma realidade muito difícil e super comum. A pessoa faz um esforço enorme, perde peso, os números na balança despencam, mas a dor física simplesmente não vai embora junto. Isso gera uma sensação horrível de que o tratamento falhou ou que talvez você não tenha se esforçado o suficiente, não é verdade? Mas olha, a persistência da dor não tem nada a ver com falta de vontade ou falha sua. É pura e simples biologia. E o motivo dessa frustração toda está justamente nessa biologia complexa. O nosso sistema imunológico tem uma espécie de memória celular.
Então, mesmo quando a quantidade de gordura diminui, as células de defesa guardam uma cicatriz química daquela inflamação toda que estava acontecendo. O seu corpo se lembra daquele estado de alerta do passado e isso mantém os nervos sensíveis, mesmo que o gatilho original, que era o excesso de peso, já tenha ido embora na maior parte. Então, o ponto crucial aqui para a gente levar é o seguinte: essa dor persistente depois do emagrecimento não é algo que está só na sua cabeça, pelo amor de Deus, não é. É uma memória biológica totalmente real. Isso significa que apenas emagrecer pode não ser suficiente. A gente precisa entrar com tratamentos modernos e superdirecionados para ir lá e ativamente apagar essa memória, acalmando esses nervos de uma vez por todas. O que é a deixa perfeita para a nossa sessão 3? Tratamentos que quebram o ciclo. Vamos falar das soluções de precisão que a medicina atual já oferece. Como a gente viu, o nosso corpo tem meio que uma falha na hora de desligar esse alarme inflamatório por conta própria, né? Ele trava no ligado. Porém, a medicina de hoje consegue atuar exatamente como esse botão de desligar. A gente tem tratamentos focados que entregam para o corpo as matérias-primas exatas para criar um interruptor biológico, apagando de forma ativa e supernatural aquele fogo invisível. E se a gente olhar para a prática dos consultórios hoje, já existem tratamentos disponíveis no mercado que são incrivelmente eficazes e práticos. A gente está falando de grandes inovações, medicações excelentes da classe dos análogos de GLP-1 e GIP, uma suplementação correta e em doses terapêuticas de ômega 3, além da prescrição de atividade física inteligente e de técnicas de estimulação do nervo vago. Vamos detalhar rapidinho como cada uma dessas coisas age no seu corpo. Pega, por exemplo, o enorme avanço com medicamentos como a tirzepatida e a semaglutida. É verdade que eles ficaram famosos no mundo todo por causa da perda de peso, mas o verdadeiro milagre médico para quem sente dor todos os dias é a potente ação anti-inflamatória direta que eles têm. Eles não estão só diminuindo a carga ali em cima do seu joelho, eles estão ativamente fazendo uma faxina química, limpando aquelas substâncias que corroem os tecidos e que causam dores insuportáveis, como aquelas que a gente vê na osteoartrite. É sensacional. Em paralelo a isso, a gente tem a suplementação clínica de ômega 3, focando especificamente nas frações EPA e DHA. E olha, não estamos falando de qualquer suplemento de farmácia, não. O ômega 3 certo atua como uma matéria-prima nobre no nosso organismo. O corpo pega isso e fabrica o que chamamos de mediadores pró-resolução. Imagina isso como uma equipe de limpeza microscópica de elite que varre os restos inflamatórios e alivia de forma ativa aquela sensação chata dos nervos, trazendo seu bem-estar de volta. E para fechar esse ciclo de tratamentos, a gente tem um sistema natural poderosíssimo de freio contra a inflamação, que é comandado pelo nosso cérebro através do famoso nervo vago. A ciência já comprovou que a prática de atividade física regular e bem orientada, junto com algumas terapias e estimulação desse nervo vago, literalmente ensinam o seu cérebro a apertar esse freio de novo. É como enviar um comando direto lá de cima para acalmar a imunidade inteira, criando um verdadeiro escudo protetor para que a dor não volte. E finalmente chegamos à nossa última parte, a seção 4, o caminho para o alívio. Chegou a hora de reeducar a nossa biologia. Eu queria deixar uma mensagem final para a gente refletir juntos. Se a gente aprendeu hoje que a persistência dessa dor não é uma falha sua, mas sim uma memória das suas células que teima em ficar, quais novos hábitos, medicamentos e tratamentos a gente vai usar para ensinar uma nova mensagem de alívio para o nosso corpo a partir de hoje? Pense nisso. Existe uma imensa janela de esperança com essas abordagens modernas e super acessíveis de hoje em dia. A ciência mostra que quebrar esse ciclo é totalmente possível. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e eu espero de verdade que essa informação se transforme em qualidade de vida e num alívio real para vocês. Até a próxima!